Olá, para quem está chegando agora no canal, eu sou Petilda Vasques. Esse é o nosso primeiro episódio de Conversas com Petilda, que eu quero inaugurar com uma pessoa que eu adoro, eu respeito, eu quero bem. Além desses atributos humanos que ela tem, que são diferenciados, ela é uma profissional extraordinária, uma militante de quem vive do trabalho, porque tem uma identidade de trabalhadora. É a professora, a doutora Ellen Hazan, minha amiga, e eu estou muito feliz dessa oportunidade dela estar em Salvador, porque é uma mineira, uma conversa com uma baiana, então a interação é extraordinária, porque é desafiadora, porque é de confiança, porque é de complementaridade, que é por correções que a gente faz uma a outra. Então, é uma amizade estrelar. E eu tenho alegria dela estar essa semana aqui e a possibilidade de começar com o primeiro episódio com a minha amiga Ellen. Obrigada, Ellen. Olá a todas e todos. Eu estou absolutamente honrada. Imagina, olha a honra de participar do primeiro Conversas com Petilda. Petilda, essa mulher que vocês já conhecem, essa profissional que vocês já conhecem, essa escritora, historiadora, socióloga, essa mulher é fantástica. Então, assim, a honra é absolutamente minha. E o que é mais gostoso nisso tudo, minha gente, é que é amiga. Amiga que debate, amiga que briga, amiga que ama. Então, Petilda, muito grata. Muito grata mesmo. Emocionada. É realmente um prazer estar aqui. Olha, eu não sei nem o que dizer, porque eu estou emocionada. Bem, nós conversamos e como duas mulheres, mães, profissionais, militantes no campo de pensar crítica social, de pensar críticas ao sistema, de andarmos com e junto a movimento de trabalhadores, de mulheres, movimento sindical, movimento partidários, ou temos alguma voz, né, em instâncias partidárias, necessariamente nós estamos no campo do que costumamos chamar de esquerda, mas de pensadoras, acima de tudo, muito livres e autônomas na maneira de ver, na maneira de falar, na crítica que a gente faz. Então, somos duas mulheres leais, mas longe de sermos obedientes a palavras de ordem, a determinadas regras, porque, acima de tudo, a gente prima e temos um percurso de experiência de muita liberdade, né? De muita transparência, sem farsas e de voz de colocar na mesa aquilo que a gente acredita, sem medo do contraditório. E nessa oportunidade, conversando sobre isso e em respeito a essa nossa experiência, eu propus a Ellen trazer algumas perguntas que me foram formuladas numa esfera de um campo de que quer repensar a linguagem, os conceitos, a comunicação com os movimentos sociais, com o movimento de trabalhadores, com novas lideranças, com o movimento sindical. E eu disse, Ellen, você topa a gente fazer uma reflexão sobre essas perguntas? E elegemos e analisamos essas 3 perguntas, que eu vou passar aqui para vocês, mas nós entendemos o seguinte, que essas questões se interpenetram, e é possível essa conversa de falarmos dos assuntos que as 3 questões abordam. Eu vou dizer qual a primeira questão e como é que cada uma de nós vai conversar, vai complementar, eventualmente a gente pode estar ou complementando ou dizendo, olha, eu acho que por aqui talvez não seja exatamente isso, a liberdade que prima as nossas vidas pessoais, profissionais e de militantes, de quem vive a política como uma experiência fundamental à nossa existência, sendo mulheres, profissionais, mães, aquelas mulheres que não têm dúvida que a existência humana de homens e mulheres somos de construtores e construtoras de mundo. Então, a primeira questão, só para trazer aqui, para a gente estar colocando, foi feita uma questão nessa, vamos dizer assim, intenção e vontade de campos de esquerda de repensar
a própria comunicação, como eu disse, as questões, o que é que precisa ser revisto. A pergunta é a seguinte: na dinâmica atual do trabalho, quais são as particularidades e quais são as demandas mais estratégicas na participação das mulheres? Ora, essa é uma pergunta que imediatamente nos pega, né, com gosto. Eu tenho um processo de caminho a seguir. Eu acho que eu posso abrir para Ellen, para que ela traga, ou Ellen se sentir mais confortável. A gente aqui tem essa espontaneidade de pensar, repensar, porque cada momento, cada situação, alguma novidade traz do ponto de vista da nossa subjetividade, das nossas emoções, das nossas certezas e especialmente das nossas dúvidas, que serão sempre um momento de repensar certezas provisórias, como diz nosso grande educador, homem que pensava a política de uma forma que a experiência grita, é um saber privilegiado, que é o fato da gente ser sendo, nunca como uma essência, mas como sujeitos históricos. Ellen, você quer começar ou você prefere que... Você comanda o programa, minha linda, o canal. Aí fica à vontade. A casa é sua. A pergunta, só para recolocar, é a seguinte: na dinâmica atual do trabalho, eu grifo esse atual do trabalho, quais são as particularidades? Eu também grifo particularidades. E quais são as demandas? Uma outra referência importante. Mais estratégicas de participação. Estratégias de participação também como relevante. Então, essa é a primeira fala, esse primeiro momento, eu vou desdobrar o entendimento, uma reflexão sobre os próprios termos da questão. Na dinâmica atual do trabalho, olha, isso tem uma noção de tempo, tem um recorte que diz respeito a um tempo presente, né? E eu começo interrogando, mas o atual trabalho tem história. Aí fala a historiadora que, em muitos momentos da militância, da reflexão ou de texto, chama a atenção para um elemento contemporâneo do que eu chamo da filosofia de Silvio Santos, o aqui e agora. E eu digo que a gente, até certo ponto, nos perdemos na pós-modernidade, no período neoliberal, limitando os nossos pensamentos, ações, reflexões a contextos presentes e desprezamos ou deixamos de considerar que nós temos dívidas sociais que são históricas. Então, é preciso que retomemos as discussões atuais, trazendo elementos da história, porque sequestro de memórias, de lembranças e de passados, e de experiências passadas, tem sido, especialmente no nosso país, estratégia da classe dominante. Apagar as memórias, e memórias de lutas coletivas e de lutas de trabalhadores. Então, eu já chamo a atenção à formulação da pergunta: dinâmicas atuais do trabalho. Tem que se considerar a história. Isso do ponto de vista de um pensamento crítico do método, de como nós estamos estreitando aquilo que nos desafia, que exige pensarmos o futuro. Tem uma frase que eu trouxe até na minha tese de doutorado, de Raul Seixas, que diz o seguinte: o futuro é um furo no presente por onde o passado começa a jorrar. Eu acho que é isso, eu estou invertendo. Agora eu não estou com... Mas é alguma coisa que os três tempos, enfim, passado e presente e futuro, numa perspectiva dialética, são tempos simultâneos. O presente está carregado de passado. Não adianta a gente fazer de conta que não existiu e ficarmos nas conjunturas e no presente apenas. E esse presente questionado, como está posto, como é necessário colocar, ele é esse presente carregado de passado, de um passado que a gente quer apagar, que incomoda e que a gente precisa revisitar, conhecer, tomar posse, porque senão nós sempre estaremos recomeçando o tempo todo, como se a história começasse com a gente.
Então, essa questão da atualidade eu trago aqui como uma discussão metodológica de quem quer repensar ou de quem não quer levar para o futuro elementos do passado que estão recalcados ou desconhecidos. Por falar nisso, pelas questões da atualidade, hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia da resistência, é um dia de luta, e é um dia de que a gente deva, eu acredito, superar a paciência. Nós não temos que ter paciência com esse sistema. Nós não temos que ter paciência com o racismo, nós não temos que ter paciência com o machismo, com absolutamente nenhuma discriminação. Eu acredito que nós já tivemos, povo brasileiro, e povo brasileiro é todo mundo, né? Já tivemos muita paciência com todas essas discriminações. E é muito interessante a gente hoje perceber, na atualidade, que tudo se repete, como disse Marx. No começo é uma tragédia, não é isso? Logo em seguida vem o quê? A farsa. Então, a gente tem vivido tragédias e farsas. E a gente precisa acabar com a nossa paciência e reagir. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu amor, o meu afeto, a minha luta, a minha força a todos os que resolverem, seja quem for, ser antirracista, mas isso só não basta. Não adianta ser só antirracista. A gente tem que lutar contra todo tipo de discriminação. Então, dentro dessa perspectiva, vamos dizer assim, de trabalho, e quando me perguntam, como você está colocando aqui essa demanda, quais são as particularidades hoje do trabalho? Olha, eu vou dizer que nós estamos hoje revivendo o século XIX. E com um agravante que me deixa muito triste e muito, não é tristeza, é indignada mesmo, que me deixa muito indignada, que é, Petilda, a questão vinculada a dizer quais são as demandas mais estratégicas para a participação das mulheres no trabalho. O quê? Quem mais trabalha nesse país são as mulheres. São as mulheres, porque a gente não só trabalha para engrandecer o lucro para aquele que nos explora, mas a gente também trabalha para criar, construir uma mão de obra futura para esse povo explorar. Então, assim, a primeira questão, o trabalho é obrigatório. Nesse sistema capitalista que eu quero destruir, se tudo der certo, algum dia nós vamos viver uma sociedade pós-capitalista. Mas, se a gente para pensar hoje, se eu não trabalhar, eu não pago o que o governo me cobra de água, de luz, de internet, de gás, de comida, os impostos. É uma maldade esse sistema, porque eu não tenho nem o direito de não trabalhar. Olha, Petilda, eu gosto muito da minha profissão. Seja como professora, seja como advogada, e eu sempre advoguei só para a classe trabalhadora, eu não aceito trabalhar para patrão. Quando eu penso no trabalho da mulher, eu penso que hoje a maioria das casas, dos lares, são sustentadas por mulheres. E por mulheres que têm que trabalhar não só para o sustento da casa, mas para a construção de o que a gente chamaria de lar. Então, assim, quais são as demandas mais estratégicas? Deixa a gente, acabe com o machismo, deixa a gente existir, deixe a gente ter direitos, porque tiraram todos os nossos direitos na área do trabalho. Qual é o direito que nós temos hoje? Quando eu era menina, nem te conto, quando eu era menina, algumas pessoas da minha família diziam assim, sabe qual é o direito que as crianças têm? O de obedecer. E é o que está acontecendo hoje. E a gente não percebe, isso é uma farsa, que vem carregada de tragédias. Porque como a gente tem
uma parte da classe trabalhadora com algum tipo de segurança, e como as mulheres são mais de 50% da população brasileira, somos as pessoas que são ainda o exército de reserva. E isso nos deixa numa situação de que saia da nossa frente. Saia da nossa frente porque nós somos capazes e nós vamos fazer sempre a diferença. Eu digo, se o Brasil estivesse com uma liderança, não é de mulher não, feminista, mas não uma feminista que acha que tem que ser como o homem, não. Porque a gente não é homem, eu não quero ser homem, eu sou mulher. A gente não estaria na situação que a gente está hoje. Porque a nossa situação atual é de conciliação. Concilia para tudo, negocia para tudo, negocia o direito, negocia o trabalho, negocia. E negociação, gente, é coisa de capitalismo. Quem sabe fazer negócio são os empresários. Nós não sabemos fazer negócio, porque a gente só cede. Então, em homenagem ao dia de hoje, eu convoco todos para se unirem ao mês da impaciência negra, impaciência feminista, impaciência discriminatória, de classe. Então, assim, qual é a questão? Quais são as demandas mais estratégicas? Todas. Nós temos todas as demandas e que elas sejam respeitadas, porque a gente gosta de viver, eu gosto de trabalhar, respeito a minha profissão, mas eu queria muito ter mais tempo, não ter tido a necessidade de trabalhar tanto quanto eu trabalhei e quanto eu trabalho. E eu acredito que isso seja uma reivindicação que está despontando agora, que é a luta contra a jornada 6x1. E já imaginou se todo mundo se junta e falar assim, não queremos mais uma jornada que nos explore o dia todo. Quero vida, quero amor, quero estar com meus filhos, quero olhar as nuvens passando no céu, ver o mar. É isso. Nós temos esse direito, porque nós somos, sabe o quê? Deixa eu contar para vocês, nós somos seres humanos. É isso. Então, a estratégia é reconhecer que somos seres humanos, ter humanidade. E aproveitando que Ellen colocou em termos do dia que se comemora hoje a consciência negra, né, que é de luta. Às vezes a gente fala de resistência, né? Eu sempre faço uma reflexão da tensão dessa concepção de resistência. Resistência pode ser virtude de perdedor, mas quando a resistência é resistir, só acontece não como tomando a negociação ou a conciliação como um fim em si mesmo, que aí acaba. Aí continua no mesmo, é mais do mesmo, Isso. Você está entendendo? É o mesmo E pior. aí reafirma um lugar de vítima, e de vítima recalcada, Que é pior, que é pior, porque não reage. que demora para reagir. Mas eu gosto do conceito e trato o conceito de demanda diferente de reivindicação. Porque a reivindicação ela é delimitada direcionada ao conflito de interesse. E conflito de interesse veio, e o capitalismo desenvolve dos países desenvolvidos desde os anos 30 do século XX, transformou o conflito de classe coletivo, as dores públicas, em conflito de interesse. É o quê? É negócio, é mercadoria, é consumo. Então, foi transferido, e isso foi implementado no Brasil, na década de 90. Nós abandonamos aquelas lutas coletivas, dona de casa, contra a carestia, a questão habitacional, o regime autoritário, a tortura, a pressão, o medo. Nós nos juntamos e brigamos juntos, independentes de perfil de classe, de raça, de gênero, de renda. Então, nós construímos uma força popular e essa força popular é a demanda para além de reivindicações privadas, particulares, que muitos têm, mas não pode suprimir essa dimensão de
público de crítica social que afete a todos nós. E demanda, eu acho que vale a pena a gente trazer, Ellen, a concepção psicanalítica de demanda. A demanda é quando o sujeito pode não ter pronto o que ele quer, mas já está posto, que o que está posto eu não quero. E eu quero mudar de grau. Então, demanda tem essa propulsão transformadora, mesmo do sujeito que ainda não sabe o que é que quer, mas ele sabe o que não quer. E ele grita. É grito, é voz, é queixa. Então, demanda comporta esse significante que transcende a pautas de reivindicações. Você podia falar um pouco sobre essa questão que hoje está todo mundo dizendo, mas eu acredito que muita gente saiba o que é. Mas muita gente também precisa reforçar o que vem a ser a tal da subjetividade. Porque esse sistema captura, né? Ou tenta capturar, através de uma ideologia, de uma farsa, de mentiras, de mitos, a nossa subjetividade. Então você podia, Petilda, como uma psicanalista... Não faça isso comigo, não. De chique. Sou conhecida, mas eu otimizei a minha experiência de 5 anos e meio de análise lacaniana. Aquela que não dá para você chegar e dizer assim, eu quero me conhecer um pouco mais. Aí dizem que Lacan virou para um paciente que procurou ele e disse, eu quero me conhecer um pouco mais. Ele disse, não é aqui não. Ó, vá para ali, para comportamental, para filosofia, alguma coisa assim. A lacaniana é aquela que o psicanalista olha assim com certo gozo, o sujeito que chega despedaçado, mergulhado na própria angústia. Ele vai dizer, eis o sentimento verdadeiro. É a angústia criativa, que então, é muito manda difícil. A singularidade aí pra gente, a subjetividade. Aí a singularidade já é outra discussão dentro desse campo, porque privilegiadamente há um entendimento, escolas psicanalíticas que eu abraço, de psicanalista como o Christian Dunker, que diz que as doenças são fundamentalmente políticas, de um tempo, de um povo, de um lugar, né? Então, já o Christian Dunker, quando fez A Loucura do Trabalho, ele faz uma cronologia das lutas de classe dos trabalhadores. Quando ele diz que o século XIX, final do século XIX, início do século XX, a luta pela redução da jornada de 8 horas, né, era uma luta de homens, mulheres e crianças. Então, a primeira legislação que existiu na Inglaterra, no contexto da luta do ludismo, que os trabalhadores começaram a quebrar os equipamentos, tocar fogo na produção, que até Marx disse, olha, a produção vai atingir todos, permite acesso a todos, mas a máquina não é a culpada, mais o culpado é um sistema, e aí ele vai decodificar exatamente o capitalismo, o que é que faz. As primeiras legislações trabalhistas foi a regulamentação de jornada de trabalho de mulheres e de crianças, que trabalhavam 14 horas, né? Crianças com 4, 5 anos em altos fornos. Então, o século XIX, nesse livro de Christophe Dejoux, que é A Loucura do Trabalho, ele mostra que esse primeiro período das lutas era uma espécie de grito e de enfrentamento de querer continuar vivo. Vivo, é isso. Vivo, né? Após o Taylorismo, o Fordismo, as doenças, os estudos e a percepção mais coletiva é que o sujeito adoecia no corpo e aí se separou cabeça, mente, pensamento do corpo. Então são as doenças ortomolecular, os fatores de riscos químicos, físicos e ergonômicos. Então era aqui um corpo que adoecia. Como se a gente fosse só biológico. Não, só biológico? Não, pior. Não tivesse mente, não tivesse história, não tivesse cultura, que também nos adoece. Isso, mas era a percepção que prevaleceu se a gente pegar os estudos, análises e saúde do trabalhador. Era só doenças categorizadas nesse campo de agravos e fatores de riscos. Não, isso é
Em meados do século XX. Isso. Já é outra cronologia proposta por ele. Quando o Taylorismo começa 20, 30 anos, nos anos 2000, ou 1930, 40, 50, o que aparece é a exploração no corpo, mas não se considerava a cabeça, o pensamento, os desejos, o inconsciente, o existo onde não penso. E aí subjetividade termina comparecendo na pós-modernidade como um sofrimento psíquico, desamparo de alguém que está enlouquecendo, deprimindo. Tem uma musiquinha que faz assim: Rivotril frontal, frontal Rivotril, Rivotril frontal, frontal Rivotril. Porque a depressão, o medo de estar fora do sistema adoece, e estando dentro do sistema adoece. Aí eu iria, já que Ellen trouxe essa questão da subjetividade, de sequestro da subjetividade, ela pode ser, eu pelo menos o que eu tenho lido, o que eu tenho refletido, o que eu tenho escrito, pesquisado, tem duas dimensões. Um campo ideológico, de valores, de crenças, de entendimentos, mas muito baseado em lógicas racionais que necessariamente são falsas, que não necessariamente não são verdadeiras, mas são rápidas. E essa é uma característica, essa é capturada. Então, esse é o sequestro, é a lógica, toda a lógica. Há muito tempo eu estudei, não fui muito boa em matemática, mas a hermenêutica jurídica. Sim, é lógico. 20 anos de ensino de hermenêutica, de mergulhar, de decodificar o que não se deixa ver, então, manda ver. Me ajuda a entender que há o privilégio da consciência e que a lógica pode ser verdadeira ou falsa. Ela é absorvida, ofertada ou massificada na dimensão de um raciocínio lógico, rápido, simples, com tempo que foi modificado na pós-modernidade. E é muito interessante porque as pessoas hoje não querem ler um texto de 5 linhas, eles querem só 2 linhas. Aliás, eles não querem pegar um livro para uma leitura. É impressionante como é que isso tudo vem contaminando todos nós. Não é? A revolução tecnológica, a alteração da concepção de tempo das infovias, nós temos adoecido ou vivido, experimentado, você está entendendo? Essa coisa rápida, essa coisa fácil. Farsa. Não, e que é a farsa. Sim. Que sustenta a farsa e, pior, sustenta o fascismo. Pois é, nós chegamos onde eu queria, porque aqui tem um detalhe, Petilda, que fala sobre o neoliberalismo, por que ele exacerba o sofrimento psíquico e o assédio forte, danos na subjetividade.